será em última instância. Tentando definir que o sistema de cotas não tem condicionalidade, ele vai poder ser aplicado no sistema público de ensino brasileiro, livremente. E se ele definir que esse sistema de cotas é incondicional, consequentemente, não poderá mais ser aplicado no Brasil. Até o momento, as universidades adotaram como único critério a autodeclaração. Esta solução gerou enorme polêmica, pois alguns casos divulgados mostraram que alunos brancos se autodeclararam como negros para conquistar essas vagas. Será que esta seleção é realmente eficaz? Eu sou completamente contra essa medida de se separar cotas de vagas nas escolas públicas para os negros. Mas porque os negros pareçam incompetentes, e isso não é verdade. Cota, facilidade para integrar na escola pública, deve ser dada para todas as pessoas carentes economicamente, né? Todos os pobres, independente de ser negro ou branco. Em meio a tantos argumentos pró e contra as cotas, o importante é que a seguinte questão tenha ficado clara. Afinal, as cotas de negros nas faculdades são uma forma de inclusão social ou preconceito de etnias? Vocês agora voltam. Diante dessa polêmica, foi marcado um júri. E nós estamos para tratar desse tema. E nós estamos com a equipe ao vivo que vai transmitir esse julgamento. No leilão. Cartazes primeiro. Vai os cartazes primeiro. Aqui é o braço. Com licença, por favor, levante. Ordem e progresso. Vem aqui. Quer que eu lá? Não, o meu não, eu já sou então. Percebe, sim. Nós fizemos uma pesquisa, aí etnográfica, das opiniões do público. Aí 5,90% não tem opinião formada sobre a cota. 10,60% são favoráveis à escola pública e cotas raciais. 42,90% é favorável apenas para estudantes de escolas públicas. A maioria das escolas não tem cota, não tem. Não pode ser feito com essa. E 40,70% é a contrária das cotas. Isso é direito iguais. Ao acesso, sobre acesso. Os que não têm acesso. É só um caminho. Então, vou ler a frase de no dia em que parar de nos despreocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Esse aqui é um gráfico que está analisando o país. Aqui está mostrando aqui. Laranja são principais, azul são brancos e o rosa no norte 15% são identificados, 5% é branco e 5% nordeste, 17% são brancos e 9% outros. No sudeste, 16% são identificados. Centro-Oeste, 8% participado, 7% branco e 8% outros. No Sul, 4% participado e 25% branco. Aqui mostra uma votação. Deveria diminuir a velocidade de vagas, deveria aumentar a velocidade de vagas, deveria ser para blocos sociais, universidades particulares. Esse total deu tudo que deveria ser para blocos sociais.
usufruir para vender por universidades particulares, deveriam evitar sociedades vagas e deveriam cumprir as sociedades vagas. Quem é a favor e quem é contra as cotas raciais. E quem é contra, geralmente pessoas brancas estudam uma educação particular e quem é negro geralmente Pode ser aceitado. Agora eu preciso de silêncio total. O tribunal entrará em sessão. Primeiro nós vamos entender um pouco sobre as cotas. As cotas raciais são a reserva de vagas em instituições públicas e privadas para grupos classificados por etnia, na maioria das vezes negros e indígenas. Criada nos Estados Unidos em 1960, as cotas raciais são classificadas como, pelo Conselho Original, uma forma de ação afirmativa, algo para reverter o racismo histórico contra determinadas classes étnicas. Apesar de muitos considerarem uma inclusão social as cotas, há controvérsias dizendo que isso é só mais uma forma de fazer preconceito. E essa reserva de vagas foi autorizada em 2012 pelo Supremo Tribunal Regional e foi votada por unanimidade. Agora começaremos com os debates. Advogado da defesa. Como comprovam as pesquisas, a maioria das pessoas de baixa renda, elas são provenientes da República de Ensino e em sua maioria são negros e precisam das cotas. Mas há também um grupo de pessoas brancas que estão inseridas nessas cotas e, portanto, necessitam atrelar os fatores econômicos e sociais. Bem, observa-se que, atrelando a questão das cotas públicas, houve migração dos estudantes de redes particulares para as públicas, claro, em busca de, como posso falar, vantagens. Mas também, paralelamente, eles continuavam cursando, frequentando escolas públicas. Porém, com essa medida do governo se exime o compromisso da responsabilidade de oferecer uma educação pública de qualidade, garantindo que os estudantes provenientes dessa rede possam competir pelas vagas. Eu tenho uma pergunta para ambos os lados. Um negro rico que sempre estuda em colégio particular, ele tem direito de disputar as mesmas cotas que um negro pobre que estuda em escola pública? As cotas para negros alteram a realidade de quem é branco e pobre, que fica sem opção. O fato de ser negro ou branco não diminui nem aumenta a inteligência ou o talento de ninguém. É preciso ver que nem toda vítima é negra, nem todo negro é vítima. Lembre-se que tais cotas não são entregues de graça. Lembre-se que tais cotas não são entregues de graças para universidades públicas e tem que lutar por elas. Os que conquistam essas vagas. Protesto feminista. Nas últimas décadas, os movimentos negros insistindo que raça não existe e que ser negro nada mais era do que uma questão de pigmentação de pele. Agora que surgiu no Brasil a ideia yankee de cotas, percebe sua reviravolta. Raça passou a existir e deve ser declarada. Primeiro, de um lado, temos todo o histórico de uma sociedade que funciona através do mecanismo preconceituoso, que tem a puxar o negro para baixo. E segundo, mesmo entre os mais pobres, o negro, como é geral, uma corrupção aí na marca garanta. Obviamente, a solução ideal para a educação pública é que seja de qualidade, mas há uma demanda excessiva e imediata dessas gerações que estão saindo de escolas públicas e necessitam do direito ao acesso nas universidades, mas tendo em vista que a melhoria do ensino só ocorrerá a longo prazo. O Brasil atualmente tem a segunda maior população negra. As pessoas que discordam das cotas raciais afirmam que ela é discriminatória e causa conflito racial. Um outro aspecto das pessoas que discordam é que a maioria dos cotistas não tem condições financeiras e são de família de baixa renda. Ou seja, no caso, eles não teriam condições
pagar transporte, alimentação, livros e etc. Nesta semana, a Presidente Rousseff apresentou no Congresso um projeto que a lei pretende reservar 20% das vagas das universidades para negros. Nós decidimos fazer um plebiscito popular, onde vocês que assistiram irão votar se vocês são contra ou a favor. Meninos, podem distribuir. Votem, coloquem a mão e podem se retirar. O resultado sairá depois.